senadora presidente desta sessão de Direito Penal, doutora Eva do Amaral, excelentíssima senhora doutora desembargadora relatora, doutora Rosi Maria, a pessoa de quem cumprimento, os demais desembargadores, excelentíssimo senhor procurador de Justiça, doutor Ricardo Albuquerque, que está online, senhoras e senhores advogados e aos demais que nos assistem pela internet, recebam nossos cumprimentos. Inicialmente, excelência, eu gostaria de render as minhas homenagens às mulheres, As mulheres que a cada dia têm ocupado um local de destaque, um local de poder, diria que um local de mulher. Então, me sinto muito feliz e que esta data sirva, sobretudo, para que nós, homens, possamos refletir e compreender a nossa condição de privilégio e possamos compreender e agir de modo a mitigar isso. Então, a minha homenagem às mulheres. Excelência, o presente habeas corpus ataca uma decisão da comarca de Breu Branco, que em dezembro, mais precisamente no dia 21 de dezembro de 2022, decretou a prisão preventiva do paciente ou lhe foi atribuído, na verdade, o cometimento de crime de falsidade documental. O fato ocorreu no dia 19 de dezembro, em Breu Branco. Só apenas para contextualizar, o paciente é vereador no município de Itinga do Maranhão. Quando se deslocava até o município de Tucuruí, deu a carona a uma dessas pessoas, e uma dessas pessoas de quem ele deu carona foi preso em flagrante dentro de uma agência bancária no município de Breu Branco, portando documentos falsos. Quando o vereador retorna para queria buscar a dita pessoa para retornar para o município de origem, a Polícia Civil o deu voz de prisão porque a mochila do indigitado senhor estaria dentro do veículo dele. Pois bem, mas sem entrar no fato, apenas para contextualizar, o ponto central da presente impetração, excelência, ela se concentra em dois pontos: a cautelaridade versus a adequação. O juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva apontando um único risco processual, que seria a possibilidade de reiteração delitiva. Apontou ali que seria necessário, para tanto ou portanto, assegurar a garantia da ordem pública. E entendeu que a única medida idônea para assegurar a ordem pública seria a prisão preventiva do paciente. Mas se de um lado, excelência, nós temos o risco processual, e não vou questionar as razões ali declinadas pelo magistrado, de outro eu também tenho que analisar a adequação dessas medidas, porque vejamos, quando nós impomos uma medida tão severa como uma prisão, nós temos que sopesar as consequências dessa prisão. Então é bem verdade que ela seria idônea a evitar uma possível reiteração. Contudo, há outras medidas que também seriam idôneas e nós iremos demonstrar porque, vejamos, primeira razão que nós trouxemos nessa interpretação do periculo in mora: o vereador possui 6 filhos, dos quais 2 crianças eu faço destaque e comprovei essa condição nos autos. Uma delas é órfã de mãe, vivendo exclusivamente sob os cuidados do pai. Juntei aos autos a certidão de óbito da mãe. A criança perdeu sua mãe quando do nascimento, no parto. Quando o médico se viu entre a situação da vida da mãe e da criança, naquele momento, salvou-se a vida da criança. E ele, então, ficou sob os cuidados exclusivos do pai. Juntei ainda a declaração da avó, informando que não tinha condições de cuidar da criança devido ao estado da idade dela avançada. A segunda criança, essa do relacionamento atual dele,
é diagnosticada, outra criança de 8 anos é diagnosticada com complexo autista. Trouxe aos autos o diagnóstico, laudo assinado por psicólogo, trouxe aos autos laudo atestando o acompanhamento psicopedagógico e trouxe aos autos a informação inequívoca de que o paciente é o único responsável por essas duas crianças. Isso consta dos autos da impetração. O segundo ponto, excelência do perículo in mora, que hoje eu vos demonstro, é o fato de que é o paciente vereador. Mas eu falo isso não na condição de evocar privilégios, não, mas para demonstrar o risco que a manutenção da prisão poderá ensejar a perda do mandato, porque três faltas às sessões ordinárias da Câmara habilitam os vereadores a abrirem o processo de cassação de mandato. Então nós trazemos também esse argumento para reforçar as consequências da manutenção, digo mais, de uma prisão cautelar, provisória, dada a proteger o único risco processual apontado, que seria assegurar a garantia da ordem pública. E o terceiro ponto, excelências, que eu trago à baila, diz respeito ao fato de que o paciente está regularmente matriculado em um curso de nível superior, cujas aulas se iniciaram no final do mês de janeiro deste ano e, consequentemente, a prisão tem o privado das aulas e provocará também o perdimento de um semestre, ou quiçá de um ano. Então, os riscos processuais são válidos, aqueles apontados pela autoridade coatora. Contudo, as consequências da medida adotada, elas inclusive transcendem a pessoa do paciente, porque elas estão alcançando os filhos do paciente. Nesse sentido, excelência, eu indico a Lei 13.257, que tem autorizado a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, quando apresentado que o genitor é o único responsável pelos cuidados com a criança. No caso dos autos, nós estamos falando de 6 crianças. No caso dos autos, eu estou falando especificamente de 2 destas. Uma órfã de mãe, a outra diagnosticada com complexo autista, que precisa de cuidados diários, precisa de acompanhamento regular com psicólogo, com fonoaudiólogo, com equipe multidisciplinar, enfim. Portanto, e nesse sentido, eu bem li o parecer do eminente procurador de Justiça, e o procurador de Justiça, a meu sentir, embora opine pela denegação da ordem, informa que é caso de caber a substituição, caso houvesse demonstração nos autos de que ele era o único responsável. E há. Bem, se o parecer no sentido que se houvesse demonstração seria o caso de concessão da ordem, então entendo que é o caso de concessão da ordem, porque há nos autos vários documentos que comprovam que o paciente é o único responsável. Assim, excelências, nós apontamos na própria impetração outras cautelares que nós entendemos ser suficientes a assegurar o risco processual apontado pela autoridade coletora. Ora, se tem-se o risco, se tem-se o temor de que o paciente volte a delinquir, vamos colocar o monitoramento eletrônico. Vamos proibir que o paciente saia do município em que possui residência, que se ausente. Vamos determinar que o paciente compareça, ainda que semanalmente, ao fórum para justificar suas atividades. Há outras medidas idôneas a fiscalizar, a monitorar o paciente de maneira a assegurar que ele não vai tornar a delinquir, sem que com estas outras medidas restem prejudicados os direitos das crianças, sem que reste prejudicado o exercício de um mandato parlamentar, que é o segundo mandato do paciente, de um caso em que ainda carece de maiores explicações e que um dos nossos argumentos também, e por fim,
seria o excesso de prazo, porque ocorrida a prisão dia 19 de dezembro de 2022, até o presente momento não foi o paciente citado para responder à acusação penal, ou seja, quase 90 dias. Enquanto isso, os filhos padecem. Enquanto isso, o mandato corre-se o risco de ser cassado. Enquanto isso, leva falta na faculdade. Havendo, repito, outras medidas cautelares idôneas e suficientes para assegurar o risco processual apontado. Assim, excelências, agradeço e mais uma vez a defesa pleiteia que seja o presente habeas corpus conhecido e no mérito concedida a ordem para fazer sustar os efeitos do ato coator. Obrigado. Obrigada, excelência. Retorno a palavra à eminente relatora.